Bom, pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo do canal Matemática Completa. Hoje eu trago aqui a correção do PISM 2022, realizado em 2022. Lembrando sempre que o PISM é um concurso, realizado aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para concorrer a uma vaga, na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Então, todo mundo que de Juiz de Fora, os jovens fazem essa prova para entrar na Federal, e também jovens de outras regiões, do Rio de Janeiro, tem muito. E o PISM ele é dividido em 3 etapas. A primeira é o PISM 1, que é o que eu vou realizar aqui agora, realizado pelos jovens do primeiro ano do ensino médio, que vai acumulando ponto no ensino médio até chegar no PISM 3, soma tudo e vê quem faz mais ponto, entra na faculdade, certo? Então, se você tem interesse em realizar essa prova, ou conhece alguém, ou queira conhecer essa prova, hoje eu trago a resolução aí da prova 2022. Se você observar aqui no canal, a gente tem várias resoluções dessa prova já, 2021, 2019, 18, tudo está resolvido aqui no canal já. E se você observar todas essas resoluções, as questões são bem parecidas, tá? No PISM 1, geralmente a matéria é conjuntos, função do primeiro grau, função do segundo grau e geometria plana. Tá? Esses são os conteúdos cobrados aí nessa prova, ok? Então, vamos para a resolução. Dá uma olhada aí depois na descrição, que cada questão eu boto o conteúdo de cada questão, para você focar em estudar o conteúdo após ver a resolução. Provavelmente você vai ter dúvida em alguma questão teórica, numa parte teórica, e você aproveita aquela questão para consultar essa parte teórica no seu livro, ok? Então, dá uma olhada na descrição, se inscreva no canal e clique no joinha caso você goste do vídeo. Ok, gente? Vamos agora para a primeira questão aí do PISM de matemática. Bom, pessoal, vamos começar aí, então, a questão número 1, que diz o seguinte. Considere os seguintes intervalos. A, todos os números formados entre o menos 5 e 4, aberto no menos 5, fechado no 4. B, todos os números formados entre 1 e 6, fechado no 1 e aberto no 6. E o conjunto C, todos os valores entre 2 e 3, fechado no 2, fechado no 3. O conjunto formado por todos os números inteiros pertencentes a A interseção com B menos C é? Então, gente, essa é uma questão aí de uma matéria chamada intervalos reais, tá bom? Acho que o aluno que conhece a matéria de intervalos reais, a parte mais difícil para ele foi entender porque A interseção com B menos C, porque quando mistura duas operações assim, o aluno geralmente tem um pouco de dúvida, né? Então, o que você faz nesse caso? Primeiro, você vai fazer o A interseção com o B. E depois você vai pensar no resto. Para você fazer o A interseção com B em intervalos reais, você precisa fazer as retas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a reta A reta B e a reta A interseção com B. Então, essa é a primeira parte do problema aí, ok? A reta B e a reta A interseção com B. Aí eu já vou achar o A interseção com B, para depois eu pensar no menos C. O que é a reta A? A reta A são todos os valores entre menos 5 e 4, tem que marcar aqui. Só que aberto no menos 5, quando esse colchete está para fora, a gente fala que é a bolinha aberta. Quer dizer que o menos 5 não faz parte do intervalo, mas todos os valores acima do menos 5 faz. Por exemplo, o menos 4 faz, o menos 4,8 faz. Só o menos 5 que não. Quando o colchete está para o lado do número, igual aqui, aí a gente fala que a bolinha é fechada, ou seja, o 4, nesse caso, pertence aos números que eu quero. Entende? Porque está fechado aqui. Aqui está aberto, quer dizer que o menos 5 não está nos números. Tranquilo? Então, vou fazer bolinha aberta no menos 5, finge que o menos 5 está aqui, e bolinha fechada no 4. E aí eu quero todos os números que estão entre esses dois, o 4 está entre esses números, e o menos 5 não faz parte. Tá vendo? E agora eu vou fazer a reta do conjunto B, do intervalo real B, que é todos os números entre 1 e 6, sendo que o 6 não faz parte, que o 6 está bolinha aberta. O 1, gente, ele está depois do menos 5, isso é um erro comum. Então, você tem que colocar 1 por aqui, ó. Tá vendo? Bolinha fechada no 1
e bolinha aberta no 6, que o 6 está depois do 4. Então, você tem que colocar aqui, ó, bolinha aberta, ok? Pronto, você fez os dois intervalos, eles estão alinhados, certo? Número correto debaixo do número correto. E aí, agora você vai fazer a interseção. Para você fazer a interseção, você vai botar todos os números alinhados aqui, ó, menos 5, bolinha aberta, desculpa, tá? Saiu um pouquinho errado aqui. O certo é bolinha aberta, deixa eu só arrumar aqui a reta, né? Tranquilo. Agora, bolinha fechada 1, então você bota bolinha fechada o 4 e bolinha aberta o 6. E aí, o que seria a interseção? A interseção seria aquela região onde está pintada as duas partes da reta. Se você observar, a região entre 1 e 4 está pintada nas duas partes. Percebe? Entre menos 5 e 1 só na parte A, entre o 4 e 6 só na parte B. A interseção é procurar o pessoal que está pintado nas duas. Então, essa é a região que está pintada nas duas. Essa é o A interseção com B. Ok? Fez isso, então a primeira parte está concluída. Agora, você vai fazer a segunda parte, que é o restante ali daquela expressão, que é A interseção com B menos C. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a reta da A interseção com B, igual você fez ali. A reta do C, porque você quer o A interseção com B menos o C, e a reta resposta. Então, aqui é a reta do A interseção com B, né? Vou apertar aqui. Aqui é a reta C e aqui é a expressão inteira. A interseção com B menos C. Ok? E aí, a interseção com B, a gente viu que é todo mundo entre 1 e 4 fechado. Então, a gente identificou. Deixa eu só botar um pouquinho mais longe. Você vai entender por que eu estou botando longe, tá? Já vi essa questão. Então, para não cometer um errinho aqui, ó. Para ficar mais fácil de explicar, tá bom? E a reta C, a gente não fez ainda. É todo mundo entre 2 e 3 fechado. Então, o 2 está depois do 1, então aqui. E o 3 está antes do 4, aqui. Agora você entendeu por que eu fiz longe, né? Para não ficar muito apertado. E eu quero essa menos essa, eu quero menos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que antes, só que aí um detalhe. Olha o que eu vou fazer. Quando a gente vai fazer a operação de menos, a gente tem que ficar atento na bolinha. Presta atenção numa coisa. Eu vou deixar todas as bolinhas abertas, inicialmente. Depois, eu vou analisar se eu vou fechar ou não. Isso só acontece no menos. Só o menos que dá o problema da bolinha. Então, primeiro, eu vou explicar o que é o menos. Tá? O menos, deixa eu só pintar a região aqui que eu não pintei. O menos é a região que só está pintada na primeira reta. Então, eu quero aquela região que só está pintada na primeira. Não pode estar pintada na segunda. Entende? É como se eu pegasse a primeira e cortasse a segunda. E aí eu queria ver o que vai sobrar da primeira. Então, se eu pegar a primeira e cortar a segunda, você concorda que vai ficar somente essa partezinha e essa? Se eu cortar a segunda, não é? Então, qual é a região que eu estou interessado? Todo mundo entre 1 e 2 e todo mundo entre 3 e 4. Só que o 2 e o 3 eu não estou interessado, porque o 2 e o 3 estão pintados na segunda também. Então, nesse corte, eu vou cortar o 2 e o 3 também. Ou seja, no corte vai ficar bolinha aberta no 2 e no 3, porque eu estou cortando todo mundo aqui, ó. Estou cortando todos esses números. Isso que é menos. Então, é todo mundo entre 1 e 2, fechado no 1 e aberto no 2. E todo mundo entre 3 e 4, aberto no 3 e fechado no 4. Então, essa é a região. E a pergunta é, quais são os números inteiros que estão aqui? O único número inteiro que está nessa região aqui é o número 1, que seria o 1 e o 2, só que o 2 não está, porque o 2 cortou. E o único número inteiro que está nessa região é o número 4, que seria o 3 e o 4, mas o 3 cortou, então só ficou o 4. Então, eu só estou interessado no 1 e no 4, que é a letra A. Ok? Então, essa é uma questão clássica aí de intervalos reais. Dá uma estudada, depois você olha outros exercícios desse tipo. É bem interessante. Todos são muito parecidos. Essa só era um pouco mais difícil, que era o menos. A operação de menos é a mais chatinha de fazer.
Tranquilo? Não intervalos reais. Dá uma estudada nesse assunto. Vamos para a questão 12. E a questão 12, então, diz o seguinte. Vamos lá. Considere os seguintes números reais. A é igual a 0,0625 elevado a menos 0,25 e B 81 elevado a 0,5. Sobre os números A e B, é correto afirmar que? Pergunta coisa sobre esses números. Bom, primeiro eu tenho que achar esses números aí. Bom, gente, primeira coisa, antes da gente começar, eu tenho que dizer, quando você tem um número elevado a um número decimal, provavelmente, quase certeza, isso vai descambar em uma raiz, tá? Em radiciação, devido a uma propriedade que compara uma potência de expoente fracionário com a raiz. Consegue, compara não, faz uma relação, tá? E o 0,25 e o 0,5, qualquer número decimal, é possível passar para fração, porque é um número racional, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar todos esses números com vírgula e passar para fração e simplificar. Bora fazer isso? Então, vamos lá. Primeiro número com vírgula que a gente tem aí é o 0,0625. Nós vamos passar ele para fração. Bom, para fração, é só a gente botar o número de cima sem a vírgula, que é o 625, e embaixo você vai contar quantos números tem depois da vírgula. A quantidade de números é a quantidade de zeros que você vai ter no denominador. Como são 4, então eu vou botar um 1 com 4 zeros na frente. Agora, a gente vai simplificar essa fração, né? Nós vamos dividir aí, por exemplo, dá por 5, né? E aí vai ficar 625 dividido por 5, 125. 10.000 dividido por 5 é 2.000. 2.000 vezes 5, né? E aí dá para dividir por 5 de novo, né? E aí dá 25, se você fizer a conta. E 2.000 dividido por 5, gente, é 400, né? 4 vezes 5, 20. 400. E aí, dá para dividir por 5 de novo. Estou errado? E aí, gente, se você dividir por 5 de novo, vai dar 5. Aí, 40 dividido por 5, 8, 80. E dá por 5 de novo. Dá por 5 de novo. Olha que beleza. E aí dá 1 sobre 80 dividido por 5. Ó, vamos fazer a continha. 1 vezes 5, 5, sobra 3, 30, 16. 1 sobre 16. Vamos guardar, porque na hora de botar lá naquela expressão, a gente vai botar 1 sobre 16. Ok? Agora vamos passar para o número com fração, o 0,25. Depois a gente bota o sinal. Pelo mesmo raciocínio, em cima é 25. Embaixo, como são dois números, vai ser 100. Só que 25 sobre 100 dá para simplificar por 5, né? E aí dá 5 sobre 20. E dá para dividir por 5 de novo. E aí dá 1 quarto, ok? Vamos deixar 1 quarto por enquanto. O último número com vírgula é o 0,5. Muita gente já sabe que é meio, é 1 sobre 2. Mas se você quiser passar para fração, fica 5 sobre 10. Dividindo por 5 em cima e embaixo, simplificando, vai dar 1 sobre 2. Tem gente que já sabe direto que é o meio. Pronto, agora vamos escrever lá os números utilizando essa informação. Então, o A. O A, ele era, vamos lá olhar, ele era o 0,0625, que é 1 sobre 16, entre parênteses, elevado aos menos 0,25, ou seja, elevado a menos 1 quarto. Ok? Primeiro, como aqui é menos, eu tenho que inverter a base. Invertendo a base, fica 16 sobre 1, elevado a 1 quarto positivo. Então, você inverte a base e troca o sinal. Isso é uma propriedade de potência. Ok? Como 16 sobre 1 é 16, fica 16 elevado a 1 quarto. Agora que nós vamos entrar na propriedade da potência quando o expoente é fracionário. Eu chamo de regra do sol e sombra. Quando, então, esse expoente for fração, você vai transformar em raiz, o 16 você mantém, o denominador você bota aqui no índice,
e o numerador você bota elevado no 16. Como 16 elevado a 1 é 16, fica a raiz quarta de 16. Então, você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16, que é o 2, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, A é 2. Beleza? Agora, vamos fazer o B. O B é 81 elevado a meio. Só que o meio, a gente já viu que é 1 sobre 2. Aqui já dá para fazer a regra do sol e sombra direto. Fica a raiz de 81, o denominador fica aqui fora e o numerador fica aqui dentro. Desse sempre assim. 81 elevado a 1 é 81, raiz quadrada de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. Pronto, então o A é 2 e o B é 9. Sabendo disso, vamos olhar as alternativas. Bom, é correto afirmar que A é igual a B? Não, então não é a letra A. Que o A é maior que B elevado a meio. A gente viu que quando eleva a meio, na verdade, é raiz quadrada. A gente viu ali. Raiz quadrada de 9 é 3. O 2 é maior que o 3? Não. Então, não. O A elevado ao cubo é maior que o B. Bom, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8 é maior que 9? Não. Então, não é. A vezes B é um número racional positivo. Bom, A vezes B é 2 vezes 9, que é 18. 18 é um número racional? É. A gente viu lá, você percebe na teoria, que o número racional são todos os números que podem ser transformados em fração. O 18 eu posso transformar em 18 sobre 1, que é uma fração. Ou seja, o número racional são todos os números, com exceção dos números decimais infinitos, que são os infinitos não periódicos, que são os irracionais, que em outras palavras são as raízes não exatas. Dá uma estudada nessa matéria lá, conjuntos numéricos que chamam. Então, é um número racional positivo, é a letra D, mas vamos ver por que não é a letra E. Você poderia ir por eliminação. Ó. 4A, que é 4 vezes 2, que é 8, dividido por B, é um número racional maior que 1. Então, 8 sobre 9 é maior que 1? Não, você está pegando um número dividido por um número maior que ele, vai dar um número menor que 1, 0, aqui está falando que vai dar maior que 1, então não seria também. Então, é por eliminação a letra D ou por conhecimento de teoria. Essa é uma questão muito típica de uma prova militar chamada EPICAR, para quem conhece aí. Cai muito esse tipo de coisa. No PISM não era muito comum, tá? Primeira vez que eu vejo aí uma questão dessa. Pode ser que tenha outras, não fiz todas as provas ainda não. Tranquilo, gente? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, então agora vamos começar a questão 13. Ela diz o seguinte. Essa é uma questão contextualizada, né? Você percebe que as outras não eram muito contextualizadas. Eram questões mais diretas, você tinha que fazer a conta. Agora não. Agora é uma questão com uma historinha aí, tipo Enem, essa aí, tá? Então, vamos lá. Um terremoto é o resultado de uma liberação súbita de energia que provoca movimentos da superfície terrestre. Então, começa definindo o que é terremoto. Terremoto é uma liberação de energia que essa liberação libera, né, provoca movimentos na superfície da Terra. Ok. Esses movimentos recebem o nome de abalos sísmicos. Como é que chama esse movimento que faz na Terra? Abalo sísmico. A magnitude de um terremoto, que é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto, está relacionada com a energia sísmica liberada no foco do terremoto. Em 1935, Gutenberg e Richter concluíram que a fórmula log de E na base 10 é igual a K mais 3 meios vezes M relaciona a energia sísmica liberada a E, medida em erg, com a magnitude do terremoto, em que K é uma constante positiva. Então, K é um número, ok? De acordo com a fórmula acima, qual é a razão entre a energia liberada de um terremoto de magnitude 7 com um terremoto de magnitude 3. Então, o que eu quero? Primeiro, magnitude é uma medida do terremoto, do tamanho do terremoto. Quanto maior o terremoto, maior a magnitude. Eu quero... E cada magnitude libera uma energia diferente, porque o terremoto nada mais é do que essa liberação de energia. Essa liberação de energia tem a ver com a magnitude do terremoto, né?
eu quero o quê? Eu quero a razão, que é uma divisão da energia de um terremoto de magnitude 7 com a energia de um terremoto de magnitude 3. É isso que eu quero. Então, como é que eu acho a energia de um terremoto de magnitude 7? Eu vou usar essa fórmula aqui. Só que essa fórmula, se você observar, ela é log da energia, ela não é energia em si. Eu posso transformar essa fórmula na fórmula da energia fazendo a definição de log. O que diz a definição de log? Eu posso pegar esse 10, então, essa energia é igual, assim que eu tiro o log, a 10, né, a 10 elevado, um minutinho, tá um pouquinho agarrando, ó, 10 elevado a K mais 3 meios de M. Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu pego e, para eu isolar o E, é só eu pegar a base e elevar ao que está depois do igual. Fazendo isso, eu consigo tirar esse log dali. E aí, o que seria a energia de um terremoto de magnitude 7? É só eu pegar, no lugar do M, eu botar 7. Então, fica K mais 3 meios vezes 7. E aí, fazendo, a energia de magnitude 7 é 10 elevado a K mais 3 vezes 7 é 21, 21 meios. Vamos guardar isso aqui. Essa é a energia de um terremoto de magnitude 7. Agora, vamos ver a energia de um terremoto de magnitude 3, que eu quero os dois. É 10 elevado a K mais 10 meios vezes 3. E a energia de um terremoto de magnitude 3 é 10 elevado a K mais... aí fica o seguinte, fica 3 vezes 10, que é 30, né? 30 sobre 2. Deixa eu só ver um negocinho aqui, né? É magnitude 3, é isso mesmo, né? Fica... desculpa, aqui está o erro. É 3 meios vezes 3, né? 10 meios, né? É 3 meios vezes 3. Logo eu vi que estava errado. Aí 3 vezes 3, 9, 9 meios. Pronto, o que eu quero? Eu quero a razão de um para o outro. Então, eu quero o E7 sobre o E3. Agora que vai acontecer a mágica. Então, fica 10 elevado a K mais 21 meios sobre 10 elevado a K mais 9 meios. E aí, pela propriedade de potência, o que você faz? Você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, fica K, olha só, mais 21 meios, menos isso aqui tudo. Ó. Só que o menos é menos todo mundo. Então, é menos K, menos 9 meios. Tá vendo? Você troca o sinal dos dois, não é só do K. É menos isso tudo. Esse é o grande detalhe da questão. Se você não troca o sinal, vai dar errado. E aí, corta o K com K, ó. E aí fica 21 meios menos 9 meios, é só fazer 21 menos 9, que é 12. Então, fica 10 elevado a 12 sobre 2, que é 10 elevado a 6. Vamos ver se tem essa resposta. Então, isso aqui é 10 elevado a 6. Vamos dar uma olhada aqui. É a letra E. Correto? O iniciozinho do vídeo agarrou um pouquinho, tá, gente? Não sei se agarrou na gravação. Mas a resposta é 10 elevado a 6. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão 14, atenção, ela é muito difícil. Eu achei uma das mais difíceis que eu já fiz do PISM, sem dúvida. Eu nem acho que é as mais, eu acho que é a mais difícil, tá? Bem complexa, porque o aluno confunde ali na hora de marcar o X. Tá, gente? Então, vamos lá. Para cada número real A diferente de menos 1, e aí daqui a pouco eu explico por que o A não pode ser menos 1, podemos considerar a função polinomial do segundo grau de R em R, dada por f(a)x é igual a mais 1x ao quadrado, mais 3ax mais 2a. Gente, já complicou porque não deu o coeficiente. Não dar o coeficiente é ruim sempre, tá? Bom, sendo R o conjunto dos números reais, o conjunto formado por todos os números reais A, para os quais a função sempre é maior ou igual a zero, isso é importante, sempre.
para todo x então precisa encontrar os valores de a, que ao colocar aqui, a função vai ser sempre positiva, o f de x da função. Por que é difícil? Porque quando a gente conhece o coeficiente, a gente tem que fazer toda aquela conta para descobrir, né, se vai dar ou não. Só que a gente vai pegar essa função aí e vamos desenvolver ela aqui. Olha só, a função é fa de x, ó, ou seja, ela é função de x, mas tem o azinho que é o coeficiente, é igual a a mais 1, x ao quadrado, né? Deixa eu ver lá, mais 3ax, mais 2a. E aí é o seguinte, para a gente saber se uma função é positiva, nós temos que analisar o delta dessa função. Então, vamos ver quanto que é o delta. Delta, lembra que quando o delta é positivo ou igual a zero, quer dizer que tem valores que zeram a função. E quando o delta é negativo, não existem valores que zeram a função, ou seja, não tem raiz. Mas aí depois a gente discute um pouco mais isso. Vamos discutir o delta aqui primeiro. O delta é b ao quadrado, ou seja, o b é isso aqui. Então, 3a ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é isso aqui, a mais 1, multiplicado pelo c, que é isso aqui hoje. Certo? 3a ao quadrado é 3 ao quadrado, 9a ao quadrado, a ao quadrado. Agora aqui, ó, o menos 4, com o 2a, os dois vão multiplicar o a e o 1. Então, menos 4 vezes 2a é 8a, menos 8a. Menos 8a vezes esse a aqui é menos 8a ao quadrado. E menos 8a vezes esse 1 é menos 8a. 9a ao quadrado, você torceu para dar para cancelar, né? Mas infelizmente não cancela, tá, gente? 9a ao quadrado menos 8a ao quadrado é a ao quadrado. E menos 8a. Isso aqui dá para transformar num produto de equações, né? Funções do primeiro grau. Isso aqui, se a gente botar o a em evidência, fica a vezes a menos 8. Correto? Que aí colocou um a, e o a ao quadrado virou a, e o 8a virou 8. Certo? Agora, qual que deve ser o sinal do delta? Então, é aí que é a discussão. Vamos lá. Se o delta, se esse valor aqui for zero, se esse valor for zero, o que vai significar se esse delta for zero? Se o delta for zero, a gente vai ter aí um valor, uma raiz, certo? Só que uma raiz, ou seja, se o delta for zero, todas as funções que ao substituir o a por zero, todas as funções aqui vai ter delta zero, certo? Se o delta for zero aqui, a gente vai descobrir o a, e aí, na hora que eu botar o valor do a aqui, todas essas funções vai ter delta igual a zero. As funções que o delta é zero, pensa comigo, ela tem uma raiz. A raiz é o valor que zera o f. Pode zerar o f? Pode. Aqui está falando que pode. É maior ou igual a zero. Só que será que essas funções que o delta é zero, o f vai para cima? Porque eu tenho que garantir que fica assim, ó, a função. Será que vai existir funções que o delta é zero, mas que vai para baixo? Que aí não pode. Vai. Porque, por exemplo, se a gente substituir aqui, como é que é zero? Se o a for 8, o delta é zero. Que aí 8 menos 8 é zero. Por exemplo, se o a for 8, se eu boto aqui, vai ficar 8 mais 1, 9. Aí não deu. Agora, por exemplo, se o a for 0, aí vai zerar também. Aí é que vai ficar 0 mais 1, 0. E 1. Mais 3 vezes o 1, né? 3. Mais 2 vezes 1, 2. Certo? Então, se o delta for 0, desculpa, né? Se o delta for 0, o a vai ser sempre positivo. Porque eu tenho que garantir que o a seja positivo. Certo? Que esse a aqui, eu tô falando desse aqui, o a coeficiente. Se o coeficiente for sempre positivo quando o delta for 0, tá valendo. Eu me confundi. Então, nesse tipo de função, vai ser sempre desse tipo. Então, quer dizer, o delta pode ser 0. Certo? Delta pode. Agora, se o delta for positivo, nós vamos ter duas raízes. Se a gente tiver duas raízes,
duas aqui, ou a função vai ser assim, ou a função vai ser assim. Esse é o detalhe. Se a função for assim, ela vai ter uma parte negativa. Se a função for assim, ela também vai ter uma parte negativa. Só que está falando que a gente quer funções que não tenham parte negativa. A gente só quer funções que tenham parte positiva. Ou seja, o delta não pode ser maior que zero. Ele não pode, ele pode ser igual. Ele pode ser menor que zero? Aí ele pode. Por que ele pode? Porque se ele for menor que zero, ele não tem raiz. Então, ou vai ser assim, ou vai ser assim. Certo? Só que, o que acontece? Se você conferir aqui alguns números, por exemplo, se o delta for menor que zero, o que vai acontecer? Vai acontecer que os valores que você substituir aqui vai gerar funções que dá sempre isso aqui. Para a gente provar isso, a gente vai fazer a situação, a hipótese de o delta ser menor ou igual a zero. Que igual a gente viu que pode, maior a gente viu que não pode. Vamos ver se ele for menor, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter isso aqui, A vezes A menos 8 tem que dar menor ou igual a zero. Isso é uma inequação produto. A gente vai fazer a reta do A menos 8, certo? E aí, a gente faz a reta do produto. E aí, vamos lá. A reta do A, a gente vai ver qual é o valor que zera o A? O zero. Então, fechado no zero. Qual é o valor que zera o A menos 8? O 8, porque 8 menos 8 é zero, certo? Então, aqui é 8. A raiz disso aqui é 8. Então, aqui, a direita do zero é a parte positiva. A esquerda do zero é a parte negativa. A direita do 8 é a parte positiva. A esquerda é a parte negativa. E aí, aqui é 0, aqui é 8. Eu quero a parte negativa ou igual a zero. Mais com menos é menos com menos é mais com mais é mais. Então, a parte negativa é entre 0 e 8. Ou seja, todos os A's entre 0 e 8 seria ou 0 ou menor que 0. Se você substituir um A entre 0 e 8 aqui, nesse A aqui, vai dar positivo. O A igual a 1, 2. O A igual a 2, 3. Vai pegar um A positivo e somar com 1. Então, vai dar uma resposta positiva. Então, esses A são garantia desse coeficiente aqui ser positivo. Esse coeficiente sendo positivo, a gente vai ter esse caso aqui, que é o único caso que tudo é positivo. E esses dois são os casos que tudo dá positivo, na função. Então, essa é a resposta. Todo mundo entre 0 e 8. Seria a letra A. Gente, depois você olha com calma de novo o que eu falei, mas é uma questão muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. Achei muito top. Top demais. Tranquilo? Depois você dá uma olhada de novo, tenta raciocinar e ver a parte teórica da função de segundo grau que você vai entender direitinho. Tá bom? Então, vamos agora para a última questão objetiva. Bom, pessoal, questão 15 e última aí das objetivas de matemática 2022. Fala assim: observe a equação abaixo, 5 elevado a x elevado a x menos 12 igual a 25 elevado a 32. Sobre as suas soluções, pode-se afirmar que essa equação, possui uma única solução, enfim. Está perguntando sobre as soluções dessa equação. Bom, então nós temos que resolver. 5 elevado a x menos 12 igual a 5 elevado a 32. Desculpa, 25, né? Bom, gente, primeira coisa, eu preciso resolver aí que essa propriedade de potência aqui, correto? Essa propriedade de potência fala que quando você tem duas potências separadas por um parênteses, basta você multiplicar, né? Essas duas potências. Então, isso aqui fica x elevado. Aí, o x multiplica o x e o menos 12, é os dois, tá? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 12, menos 12x. Isso é igual. Aí, o 25 elevado a 32, quando você tem uma equação exponencial, você tem que igualar a base. Se aqui é 5, aqui tem que ser 5 elevado a alguma coisa, que é 5 ao quadrado, tá, gente? Só que esse 5 ao quadrado está elevado a 32. Aí você também aplica essa propriedade de multiplicar. Então, fica 5 elevado a 2 vezes 32, que é 64. Fez isso, você pode cortar a base. Então, uma equação exponencial clássica. Então, fica x ao quadrado menos 12x
igual a 64. Isso é uma equação de segundo grau, passa esse número para cá, então fica x ao quadrado menos 12x menos 64 igual a zero. Bom, como não está perguntando os valores de x, está perguntando sobre a existência das raízes, para você saber quantas raízes tem, ou seja, quantas soluções tem, né? No final é quantas raízes dessa equação, basta você achar o delta. Se o delta for positivo, igual a gente discutiu na questão 14, né? Se o delta for positivo, tem duas raízes. Se o delta for zero, tem uma raiz. E se o delta for negativo, tem nenhuma raiz. O problema é que tem uma alternativa que fala de solução inteira e outra que fala de solução irracional. Então, para você saber se é inteira, o delta tem que dar uma raiz que existe, porque lá quando você vai substituir no x, tem raiz de delta. Só vai ser irracional se o delta não tiver raiz. Então, vamos ver quem que é o delta aqui que a gente discute. Ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é 12, então menos 12, então é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o menos 64. Então, o delta é igual, menos 12 ao quadrado é 144, menos vezes menos é mais, 4 vezes 64 é 200, ai meu Deus, espera que agora eu esqueci. Vamos ver aqui, 4 vezes 4 é 16, 6 vezes 4 24, 256. 256 mais 144 vai dar 400. Como 400 é uma raiz exata, quando você tira a raiz de delta, vai dar 20. Então, com certeza, as soluções são inteiras e são duas. Então, são duas soluções inteiras, porque o delta é positivo e o delta dá uma raiz exata. Então, é a letra B. Se você quiser fazer o x e conferir, você vai ver que vai dar 2x, números positivos e exatos, tá? Inteiros. Então, é a letra B. Prontinho? Essa foi uma das questões mais facinhas aí. A prova estava difícil, mas essa questão, dada o nível da prova, foi bem mais tranquilo. Beleza? Bom, então chegamos ao fim da prova. Bom, pessoal, e assim terminamos mais um vídeo. Primeiro eu quero fazer uma correção. Na apresentação eu disse que os conteúdos eram conjuntos, função do primeiro grau, função do segundo grau e geometria plana. Na verdade, os conteúdos que cobrados aí, você pode perceber, é conjunto, função do primeiro grau, do segundo grau, logaritmo, exponencial e geometria plana. Esqueci do logaritmo exponencial, que inclusive cai todo ano, tá, gente? Cai questão aí, uma ou duas, são 5 questões, ok? Então, você pode perceber que essa prova aí, gente, estava bem difícil, tá? Mais difícil que a anterior, muito mais do que as anteriores, ok? Então, dá uma estudada nessa prova, tenta fazer você que vai fazer agora o PISM, o próximo PISM, né? A gente não sabe quando você está vendo esse vídeo. Dá uma estudada principalmente na prova 2022, uma prova muito boa para estudar, tá? Caiu aí função de segundo grau, caiu, né, equação exponencial, que cai sempre, caiu o logaritmo, que cai sempre. Tá? Sempre que há uma questão de logaritmo envolvendo potência, tá? Então, dá uma estudada. Gostei bastante dessa prova, muito bem elaborada. Muito boa essa prova, ok? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aí e compartilha com seus colegas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Valeu!